Vocês dão autorização. Sim. Vou receber direitos autorais aí, como é que é o negócio? Okay. Direitos de imagem, né? É só clicar na tela aqui. Ah, não, foi sozinho. Flavinha, ainda está dando reflexo da luz do seu... De novo? Tá dando, ó. Dá uma Sem olhada óculos aí. eu não enxergo nada. Eu sei. É porque tem uma luz é do computador. É do próprio do ecrã do computador. Deixa eu baixar um pouco. A Hungria não está, pô. É que eu estou com luz aqui em cima. Eu já estou usando aquela luz lá que a gente usou no Congresso do Trauma, do SBTO. Essa luz. Vira um pouquinho, às vezes, o Flavinha, gira ela um pouquinho de lado, e aí pode ser que ela esteja muito forte. É essa luz que dá reflexo no óculos. Ela fica muito forte. Jogar para os lados. Joga ela para o lado e pronto. Uhum. Melhorou. É jogar fora, a posicionar lateralmente, né? Joga pelas pontas. O que você precisa enxergar? Tira o óculos, você só vai falar. Pô. Eu tenho quarto em casa que aqui todo mundo usa. Meu filho, meus netos, todo mundo. O único que não usa, que entra aqui e não acha nada, é o dono da casa. Que novidade é essa? Fazer que é diferente na tua casa. Só acontece isso aí. É sempre assim. Não acha nada. Não acha nada. Doutores, já está aberto, tá? Os alunos já estão entrando. Ok. Você avisa a gente, a hora que a gente puder começar, estamos aqui prontos. Murilo, a hora que você falar que é ok, podemos começar. Tá pelo senhor, doutor. Ok, então vamos começar. Bem, olá a todos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa nova atividade proporcionada pelo Comitê do Trauma Ortopédico. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos e apresentar, então, os nossos convidados. Hoje, nessa nossa reunião que nós chamamos de Reflexões e Experiências, nós temos o prazer e a honra de ter aqui o Dr. José Hungria Neto e o Dr. Flavinha. São duas grandes personalidades do trauma ortopédico, dois indivíduos muito conhecidos, dois professores, e ambos foram, o Dr. José Hungria foi o nosso primeiro presidente, segundo Flavinha, já no século passado, e o Dr. Flavinha também foi nosso ex-presidente em 2006, e eu tenho aqui comigo também meu grande amigo, Dr. Hélio, companheiro já de longa data, que também foi nosso ex-presidente em 2008. Então, para mim, é uma satisfação, uma honra muito grande poder estar aqui com eles para iniciar essa nossa atividade. A nossa reunião de hoje, ela vai ser focada um pouquinho na história. Nós vamos dar início a essa atividade falando um pouquinho da história da nossa especialidade, como é que ela vem evoluindo nesses anos, né? Qual a importância disso do ponto de vista social, do ponto de vista formativo, né, dos nossos jovens ortopedistas, né? E a finalidade dessa reunião não é discutir casos de trauma, não é discutir situações complexas aí do nosso dia a dia, mas sim mais conhecer e aprender sobre outros temas correlatos, né, que estão ligados ao dia a dia e à vida dos colegas, né, amantes dessa área de atuação. Eu e o Hélio, nós vamos ser os estimuladores da discussão, dessa nossa conversa, né? E nós vamos ter, então, como nossos debatedores o Dr. Hungria e o Dr. Flavinha, né? O tema de hoje, então, como eu já disse, envolve, de certo modo, a evolução, né, histórica, né?
E eu queria, então, antes de iniciar a nossa conversa, já avisar os senhores que no dia 21 desse mês, de julho, nós vamos ter a segunda reunião, e ela será sobre educando as novas gerações. O tema vai ser esse, educando as novas gerações, desafios e estratégias. E para essa nossa segunda reunião, teremos como convidados o Dr. Cody Kojima e o Dr. Paulo Barbosa. Bem, eu acho que a gente poderia, então, dar início. Eu queria dizer para os participantes que nós temos o Q&A, e para que vocês coloquem perguntas, por favor, participem. Isso aqui é interativo, isso é perfeitamente aberto. Eu gostaria que vocês participassem ativamente, mandando suas perguntas, e eu espero que seja uma reunião bastante interessante, tenho certeza, né? E nós vamos, então, dar início a essa nossa atividade. Para iniciar a nossa atividade, eu gostaria de lançar aqui não é bem uma pergunta, mas é um ponto para a gente iniciar a nossa discussão. É o seguinte, que a gente sabe que, antigamente, todo ortopedista ele era um indivíduo que fazia traumatologia também, né? Todo ortopedista tratava fratura, né? E hoje em dia, será que isso continua sendo assim? Quer dizer, todo ortopedista também trata as fraturas? Eu queria iniciar com o professor Hungria e saber qual que é a opinião dele sobre isso. Zé, por favor. Então, muito obrigado pelo convite. Boa noite para todos os colegas participantes. É verdade, a especialidade chama ortopedia e traumatologia. E, antigamente, todos os ortopedistas eram traumatologistas. E, na verdade, o ganha-pão da maioria era a traumatologia, não a ortopedia. E tanto é assim que, no início, eu vi uma vez, lá perto de Ribeirão Preto, não lembro o nome da cidade, mas eu vi um catálogo de telefônico, e o nome do médico era Dr. Gessinho, porque era o único tratamento que existia para as fraturas, era gesso. Ninguém fazia outra coisa a não ser colocar gesso nas fraturas. E as coisas mudaram. Hoje em dia, com as subespecialidades, a hora que for para parar de falar, você me avisa, hein? Senão eu vou... À vontade, Zé. Com a subespecialidade, os subespecialistas, na sua maioria, se interessam pela ortopedia. Eles têm que fazer a fratura porque aparece. O cara é cirurgião de quadril, então aparece uma fratura de quadril e assim por diante, qualquer subespecialidade. Mas o interesse maior da grande maioria dos subespecialistas não é o trauma, é a ortopedia, as lesões, outras que não traumáticas. Então, hoje não é raro, mas antigamente não tinha um ortopedista que fosse só traumatologista, que a especialidade fosse cuidar do trauma ortopédico. Mas hoje em dia já tem. E eu acho que isso é um avanço muito grande para os doentes serem melhores tratados, porque não é porque você é cirurgião de joelho, de tornozelo, do pé, que você é um especialista em trauma. O trauma é uma especialidade que requer estudo, conhecimento da biomecânica, conhecimento do modo de realizar o tratamento de osteossíntese. Então, é uma especialidade. O trauma é uma especialidade que é espetacular, porque é diferente de todas. Ela abrange o organismo praticamente inteiro. Cada fratura é diferente da outra, não tem monotonia no tratamento das fraturas. Então, é uma especialidade que está crescendo e vai se desenvolver cada vez mais. Ok, Zé, muito obrigado. Flavinha, você tem alguma colocação sobre esse tema? Tranquilamente. Boa noite a todos também, obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado lembrar do velhinho aqui de Curitiba que está passando frio hoje. Mas uma coisa que eu acho interessante, nós quatro que estamos aqui, fomos formados na ortopedia e traumatologia e fazíamos quase tudo. Nós fazíamos um arco-valgo, fazíamos uma luxação de ombro, sabíamos fazer uma pseudartrose do escafoide,
nós tínhamos uma formação geral muito maior. E, logicamente, que o trauma era mais um bico para o ortopedista no intuito de ganhar dinheiro, fazer diletantismo, não sei o que dizer. Mas o que eu acho que está começando agora a surgir é que o ortopedista ele começou a ir para várias áreas. Coluna, mão, ombro, joelho, tornozelo e pé. Mas ele sabe fazer a fratura do pilão tibial e do tornozelo. O indivíduo do joelho ele faz a fratura do planalto, supra intercondigana, talvez. O que nós precisamos formar cada vez mais, eu acho que nós estamos conseguindo gradativamente, é aquele traumatologista que tem uma visão total. Que ele faça desde o membro superior ao membro inferior. Eu posso até deixar a coluna de fora, doutor Belangeiro, mas da esternoclavicular até a ponta do dedo e do acetábulo da pelvis até a ponta do hálux, o traumatologista tem capacidade e não é nada diferente. Eu tenho certeza que todos os senhores já operaram um glenoide, todos os senhores já operaram um acetábulo. Quer dizer, são fraturas complexas, mas nós temos formação para isso. Então, o que eu acho que falta atualmente é o traumatologista não ligado a fazer fratura de diáfise. O traumatologista fica com a fratura da diáfise, porque o pilão o cirurgião de pé quer fazer, mas se tem uma diáfise auditiva, ele não quer. O cara do ombro e cotovelo, ele quer fazer o cotovelo complicado, a supra intercondiana, mas ele tem uma fraturinha de osso antebraço, ele não quer fazer, passa por trauma. Não é assim. Então, eu acho que o que nós precisamos agora, nesse momento, é que tenhamos um traumatologista com uma formação mais abrangente, doutor Belangeiro. Traumatologista. Ele pode até não entender muito a ortopedia, vai entender porque vai fazer uma residência, mas eu acho que nós temos que brigar pelo traumatologista generalista, usar um termo assim, que ele faça tudo, para não ter um médico para cada fratura. Aí vira um paciente que não tem médico. O Hélio, você quer colocar alguma coisa em relação a isso, por favor? Sem som, Hélio. Eu estou ouvindo o jogo do Corinthians. Sem som. Eu gostaria de perguntar aos dois como é que eles viram a evolução das técnicas dentro da traumatologia ao longo desses anos. Inicialmente, como é que eles entendem essa técnica cirúrgica, o que ela mudou, se hoje a gente tem mais recursos, se não tem, como é que vocês enxergam isso? Doutor Hungria começa. Falo, tá bem. Mudou e muito, Hélio. Antigamente, só para dar um exemplo, uma fratura da diáfise do fêmur, que a gente ia colocar uma haste intramedular, o famoso Kuncher, você abria na altura da fratura, pelava o osso com a rugina do Charney para fazer prótese de quadril, virava a boca da fratura do lado proximal, a fresa manual, virava do outro lado, batia o Kuncher para cima, saía onde ele fosse que ele saísse, lá perto do trocante, reduzia e batia para baixo. Hoje em dia, você consegue tratar as fraturas diafisárias, por exemplo, do fêmur, desde as simples até as mais graves, sem expor o foco de fratura, sem agredir partes moles, tudo com redução indireta, porque nós temos o que não havia antigamente, o controle da radioscopia, que foi um progresso extraordinário na nossa especialidade. Quando eu era residente, tinha raio-x, em casos muito graves, a famosa planigrafia, que era uma bomba atômica de radiação no doente, e começou a aparecer o ultrassom. Então, a gente fazia diagnóstico de lesão do menisco com ultrassom, que é coisa absurda. Agora, com a evolução do intensificador de imagem e com as técnicas de tratamento pouco agressivas, respeito à biologia, a partes moles, estabilização adequada das fraturas, não com placa de Sherman, como também a gente fazia naquela época de 4 furos no fêmur, que nunca dava certo, evidentemente, porque, além do progresso extra, como o intensificador, houve o progresso dos implantes e instrumentos para tratar as fraturas, mas, principalmente, houve o progresso no entendimento
intelectual dos ortopedistas de como resolver o problema sem piorar a situação biológica local. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E isso vai continuar evoluindo, não sei como, mas certamente daqui 10 anos vai ser muito diferente do que é hoje. Eu tenho uma ideia talvez semelhante à do Dr. Hungria. Eu estou tentando escrever um livro a respeito do Hospital Universitário Cajuru, mas não existe nenhum médico atualmente vivo que seja do início do Cajuru, como não existe nenhum diretor da rede ferroviária federal, que era dona do Hospital Cajuru na época, que possa me dar. Então, a gente começa a pesquisar, e eu comecei a escrever um monte de coisas, e uma delas foi como é que era a ortopedia, a traumatologia do Hospital Cajuru, quando eu comecei a trabalhar lá como acadêmico nos anos 70. E eu achava interessante, a gente usava uma coisa que atualmente eu lembro, eu acho uma barbárie, que é a fixação bipolar. Nós não tínhamos fixador externo, passava 2 fios ativos em cima, 2 fios embaixo, fazia um gesso enorme, que o coitado do paciente não conseguia carregar, tinha que pôr num carrinho de mão. Fazia uma janela para tratar a fratura, e funcionava, doutor Hungria, e funcionava, fazia papinu. Quer dizer, eu me sinto um privilegiado em ver essas técnicas, a evolução que elas foram tendo. Desde aquela fratura de estabilidade absoluta, uma fratura multifragmentária, o senhor me mostrou como você fazia isso. Pegava fragmento por fragmento, punha parafusinho, às vezes até 3,5, deixava aquela fratura anatômica, punha uma placa para neutralizar, e volta e meia ela soltava, quebrava, fazia algumas coisas. Quer dizer, nós não tínhamos ideia. De repente veio a fixação biológica das fraturas. A estabilidade relativa é feita por uma redução indireta, não se abre o foco de fratura. Atualmente, se o senhor for fazer uma fratura de fêmur proximal, o senhor não usa mais raio-x, o senhor usa um intensificador de imagem. Quantos médicos pagaram com a vida a radioscopia que se fazia antigamente? Então, foram tantas coisas, tantas evoluções que somente eu vi, que eu me sinto um privilegiado em ver essas coisas, ter visto essas coisas, em ver que existe um futuro pela frente que eu não consigo imaginar. Talvez essa gurizada que vem vindo atrás, eles consigam ainda visualizar, mas eu parece que não vai ser inventado mais nada daqui para frente. Isso é balela, vai ser inventado tanta coisa que a gente nem sabe o que vem por aí ainda. Talvez aquela cola que o doutor Subânia sempre fala, que você vai pegar a fratura, reduz a fratura, alguém pega uma seringa com uma cola, injeta lá dentro, você fica segurando a redução, secou, põe um bracezinho e manda o cara embora para casa e já começa a andar fazendo apoio parcial. Pode ser uma balela, pode ser uma fantasia, uma ilusão. Quem disse que isso não pode ser realidade amanhã? Quer dizer, a evolução está dentro da cabeça do homem, está dentro da cabeça das pessoas. Eu quero melhorar, eu posso melhorar. E é isso que os nossos antepassados deram, e eu acho que nós fizemos parte disso daí, também mostrando e ajudando a evolução das coisas. Eu posso dizer mais alguma coisa? Claro, claro, Zé. Realmente é assim. A gente não sabe o futuro. A gente pode supor que vem a robótica, que vai ajudar a operar, mas eu acho que em trauma, por exemplo, em prótese de joelho e quadril, um robozinho bem feito é capaz de operar, porque as coisas são sempre iguais, ou praticamente iguais. Total de quadril, um macaquinho bem ensinado faz. Mas, no trauma, a parte de experiência e de iniciativa do cirurgião dificilmente vai ser substituída por uma máquina, porque cada fratura é diferente. Você começa a operar uma fratura, ela vai de um lado ou vai do outro lado, você tem que mudar a sua conduta, a sua solução, e isso só se adquire com a experiência, e isso dificilmente, pelo menos por enquanto, nesses anos que vêm, vai ser capaz de ser substituído pela inteligência artificial. Esse nome lá, sei lá, um treco desses aí. Porque não dá. A cirurgia do trauma, cada fratura é uma. Você não pode treinar uma máquina ou enfiar informações numa máquina para solucionar uma fratura de tíbia, porque dificilmente vai haver 2 fraturas iguais.
Então, a atividade do cirurgião, a presença do cirurgião, eu acho que não vai ser substituída tão cedo no tratamento das fraturas. Ok. Uma coisa, Hélio, você quer fazer alguma outra questão relacionada a essa aí? Você quer expandir isso? Talvez, William, acrescentar nessas técnicas a evolução dos implantes. Não sei se eles poderiam também desenvolver alguma coisa pegando carona nessas perguntas. Né? Sei. Um celular a menos no mundo. Eu acho que essa questão acho que é interessante. Eu acho que essa questão que o Hélio colocou acho que é muito pertinente. Dizer que eu sei que nós vivemos uma época em que a gente tinha, mal e mal, algumas placas para tratar as fraturas, né? Eram grandes e pequenos fragmentos, e tinham algumas hastes, né? Que era haste para tíbia, haste para fêmur, e com isso a gente improvisava e acabava tentando resolver, né? As fraturas de uma maneira geral, quase o que aparecia é o que a gente tinha, né? E achávamos aquilo fantástico, né? Ter aquele material todo já especificado para isso, né? Quando começamos a ter o material da síntese, o material preconizado pelo grupo AO, etc., que já era um material mais padronizado, né? Isso há muitos anos atrás, e resolvemos. O problema é que a gente viu que hoje, nós temos uma variedade imensa de implantes, né? E temos implantes para cada tipo de fratura, para cada região específica do osso, quer dizer, e hastes dos mais variados tipos. Isso foi uma necessidade real, né? E quais foram os pontos, ou vamos dizer assim, os implantes marcantes na evolução, né, ao longo desses anos, e se realmente isso foi uma necessidade real. Vocês que viveram isso nesses anos todos, né, e eu acho que vocês podem nos dar um testemunho bem interessante sobre isso. Falavinha, vamos começar com você agora, Falavinha. Deixa Então, o José sossegado um pouco. Vou falar besteira, que geralmente espero o doutor falar, daí eu não falo besteira. Só acrescentando uma coisa, por exemplo, na fratura da extremidade distal do rádio, nós temos 30 placas diferentes. O que isso representa, aproveitando a pergunta que o Guilherme fez aí, e assim vai para outros implantes. Você tem uma variedade muito grande. Você veja só, talvez a melhor maneira de exemplificar isso que o Belan já falou é a transição do Smith-Petersen para o DHS. O Smith-Petersen, todos os senhores fizeram. Era um paciente que ficava em cima de um caixote, que entrava um chassi do outro lado, fazia uma cirurgia aberta com uma incisão de mais ou menos um palmo e meio, descascava o osso, reduzia e começava a passar fio. Passava 4, 5 fios e mandava revelar lá embaixo no raio-x. Levava 10 minutos, o cara voltava, nenhum dos fios estava na posição. Aí trocava os fios, punha numa outra posição e assim ia. Levava-se uma manhã inteira para fazer um Smith-Petersen. Com o advento do DHS e o advento do intensificador de imagem, você não consegue levar mais do que 1 hora fazendo um DHS. Você está vendo aonde você está pondo o teu pino. É uma técnica mais simples, é um consumo de técnica. Lembra que o Smith-Petersen entrava na porrada, gente. Ele não entrava como um DHS que ia parafusando, que se agarrava no osso. Era no cacete, era na marreta. Tinha até um formãozinho que fazia a entrada inicial. Depois que fazia essa entrada inicial, que passava a cortical, aí a gente punha o pino final, batia e adaptava a placa. Então, eu acho que a transição dessas coisas foram muito boas. E agora, para fazer uma haste intramedular, numa fratura trocantérica, é mais fácil ainda. Não tem perda sanguínea, não tem nada. Agora, você veja, tem muito material de síntese, Hélio, que é aquilo que o doutor Nova Monteiro falou. Existem coisas boas e coisas novas. Coisas boas que não são novas e coisas novas que não são boas. A placa angulada era a placa angulada quando eu fazia a cirurgia. Eu tinha uma dificuldade para fazer aquela placa angulada e o doutor Anguilin insistia para mim fazer.
ou no congresso que eu ia, qualquer curso, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. De repente, você pega o jeito da coisa. Eu uso placa angulada para terço distal de fêmur, para terço proximal de fêmur, eu uso para fratura de planalto tibial que não tem traço articular, já usamos uma placa angulada para fazer uma artrodese de joelho colocada posteriormente. Quer dizer, eu tenho um material que, de repente, eu posso fazer um monte de coisas que os atuais não permitem. Então, eu não posso pegar a placa angulada, como querem atualmente os mais extremistas, e jogar na lata do lixo. Eu acho que isso é um pecado. É aquilo que o Pedro Túlcio, o doutor Nogueira, sempre diz. Tudo termina na complicação na velha placa torta, na velha chapa torta, na velha placa angulada, ela que vai resolver. Se ela não resolver, esqueça. Aí esqueça que não vai dar certo mesmo. Mas eu acho que existe um monte de materiais. Mas será que todos eles são tão bons assim, doutor Hélio? Isso que me deixa preocupado. Até que ponto a indústria ela lança novos produtos e faz, por exemplo, a placa angulada não ser mais útil, porque ela já nem fabrica mais porque ela é barata e porque pouca gente usa. É o comércio, né, doutor Hélio? É o comércio. Não, houve uma evolução extraordinária nos implantes. A gente só tinha a caixa de grandes e pequenos fragmentos, no começo nem dos pequenos tinha. As placas especiais eram placa T em L, placa lá para o pilão, que era uma porcaria de placa. Depois surgiram as placas anguladas, que é um implante extraordinário. Eu sou um admirador e ferrenho da placa angulada. O primeiro ano que eu fui como trustee na ONU, em 88, em Baden-Baden, na Alemanha, estavam lançando o DHS. Aí eu falei e a gente tratava as fraturas com a placa 130. Eu falei para o Gover, que é um dos incentivadores desse DHS, isso aqui é uma porcaria, porque é só para cirurgião que não sabe operar, que precisa passar o fio-guia e fazer o controle radiográfico. Ele não respondeu, ele deve ter pensado, esse besta aí fica quieto e não me amola. O DHS foi um progresso fenomenal no tratamento das fraturas trocantéricas. Até hoje ele é usado, tem a controvérsia, mas ele ainda é um implante fenomenal. O princípio do deslizamento, que era a Richards que inventou isso aí, não era o DHS da síntese. A síntese tem um grande, ou tinha, um grande mérito. Ela copiava e aperfeiçoava muitos implantes que já existiam, como o Kunter, por exemplo, o DHS, mas ela só lançava no mercado depois de teste clínico. Eles desenvolviam os implantes, escolhiam algumas clínicas na Alemanha e na Suíça que utilizavam os implantes e diziam: esse implante é bom, serve, esse implante não presta, não faz mais. Hoje em dia, não. O negócio é vender implante. Então, cada empresa, tem N empresas que produzem implantes, faz uma placa para volar para o rádio distal ventral, uma inclina para cá, outra inclina para lá, mas no fundo é tudo igual, ou praticamente igual. Não tem progresso ou grande melhoria entre essas diversas placas. Tem o interesse em vender mais. Agora, é que tem a patente. Então, se o cara faz uma placa com 4 furos na parte distal do rádio, não pode fazer igual. Então, faz com 5 furos e um inclinado. Mas a evolução dos implantes é extraordinária. Tem implante para qualquer tipo de fratura, o que é um exagero, na verdade, porque antigamente você conseguia tratar a maioria das fraturas com implante simples, desde que bem aplicado. Agora, evidentemente, as fraturas justas articulares e articulares mais graves precisam de implante especial. Não dá para tratar com os implantes tradicionais como a gente fazia antigamente. Esse negócio que você está falando aí dos implantes, desculpa só estender. Por exemplo, você falou das placas do pilão, né? Que são evoluir e tal. Mas ainda não cabe uma terço de cana que você usa ali, vai fazer uma redução indireta. O princípio não continua o mesmo. A gente acaba tendo uma placa mais desenvolvida, mas no final você às vezes resolve com plaquinhas de pequenos fragmentos, menores. Não sei o que vocês pensam a respeito disso.
Muitas fraturas, sim. Você resolve com um implante tradicional. Você não precisa de implante super desenvolvido, super especializado para fratura 13C4. Sei lá. Não, é raro você ter um caso assim. Você tem que ter noção, você tem que primeiro entender a fratura que você vai tratar. Segundo, você tem que ver os implantes que você tem disponíveis e como você pode utilizá-los para resolver o problema. Isso tudo faz parte do planejamento pré-operatório, que é um assunto meio caindo em desuso, ou saindo de moda, mas eu acho que é fundamental. Quanto mais complicado o caso, mais importante é fazer um planejamento para você não ter que improvisar de maneira inadequada na hora da fratura, na hora da cirurgia. Posso fazer uma colocação, doutor Belangeira? Claro. Eu acho que um grande diferencial do trauma, pelo menos aqui em Curitiba, eu afirmo isso categoricamente porque eu sou testemunho ocular, foi o aparecimento do atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar começou a fazer com que vítimas que morriam no local do acidente não morram mais. Eles podem até falecer e a óbito dentro do hospital, mas eles têm uma chance. Então, a gente começa, eu, pelo menos, no Cajuru, que trabalhei no CIAT, tive a honra de trabalhar 22 anos no CIAT, juntando gente na rua, trabalhei, adorava aquilo lá, era uma coisa excepcional trabalhar com bombeiro, um cara que gosta, que ele tem vontade de ajudar. A gente notou, dentro do Cajuru, por exemplo, não tinha fratura de pelvis. As fraturas de pelvis eram umas fraturas simples, que punham no balancim. Alguns dos mais antigos sabem o que é um balancim. Que o paciente, se quisesse ir no banheiro, ele levantava, ia no banheiro, faria xixi, voltava e deitava no balancim de novo. Isso parece piada, mas era o que acontecia. Agora não. A colocação dos fixadores externos, o fixador externo, no sentido de controle do dano, foi uma evolução fenomenal. E as fraturas também são mais complexas. Aparecem umas fraturas no Cajuru de vez em quando, doutor Hungria. Senhor, vamos avaliar a fratura. Não sei nem por onde começar, doutor Hungria. Será que dá para começar aqui, em cima, embaixo? Começam a aparecer essas coisas e nós temos que tratar. Quer dizer, esse é um desafio para nós também. Então, você vê essas placas, que são placas melhores, melhor desenho, melhor adaptação ao osso, elas são muito bem-vindas. Agora, tem que ter também um médico que entenda o que está acontecendo, que faça essa avaliação. A avaliação de partes moles, o Dr. Jorge Alonso que dizia isso. O cirurgião de trauma do futuro tem que ser um bom avaliador de partes moles. Se ele for um bom avaliador de partes moles, a fratura que está embaixo, ele trata com o pé nas costas. E parece que essa é a realidade que acontece atualmente. Aí, pegando esse gancho, eu acho que tem algumas coisas que mudaram, né? A gente percebe isso, né? Talvez a gente via que os pacientes mais graves, como você falou, acabavam não chegando, porque nós não tínhamos essa expertise de fazer a reanimação e o transporte rápido, não tínhamos essa logística, né? Ou o paciente sofria traumas violentos e os carros também mudaram, né? Os carros antes não absorviam eles não absorviam energia, eles passavam para o passageiro, hoje eles absorvem, hoje nós temos cinto de segurança, temos airbag, etc. Enfim, isso tudo mudou, obviamente, e isso fez com que os doentes mais graves acabassem chegando agora. Só que nós também, exatamente por isso, mudamos, né? Mudamos a forma de enfocar esses casos, né? Hoje nós damos muito mais importância à cirurgia de partes moles, né? Nós avaliamos muito melhor isso, sabemos postergar a cirurgia, né? E nós estabelecemos, vamos dizer, fluxogramas e princípios, né, que foram aplicados para o tratamento das fraturas. Então, o que eu queria deixar agora para vocês discutirem é quanto que isto, não o implante, mas o conhecimento dessa fisiopatologia dessas lesões, né, da biomecânica, da aplicação de princípios, né, da organização da nossa cabeça em relação a isso, que isso o traumatologista às vezes
as pessoas falam que isso é demais, que o traumatologista fala muito em relação a isso, etc. Mas quanto que isso realmente vocês acham que mudou o resultado dos nossos tratamentos? E quanto isso é importante quando você vê o implante, né? Que relação vocês fazem com isso? Doutor Hungria, com a palavra. Não, esse é um progresso extraordinário, no sentido de sobrevida e recuperação funcional dos doentes. O fato de doentes graves chegarem com vida no hospital e puderem ser tratados é uma coisa que mudou o prognóstico de uma forma enorme. Quando eu era residente, eu dava plantão sexta-noite. A gente sabia que a semana de pagamento aparecia 2 ou 3 fraturas expostas da tíbia do terço médio, porque o cara foi atropelado depois de encher a cara. Era a fratura mais grave que tinha, era essa. Raramente você tinha uma fratura muito grave, ou altamente cominutiva, de alta energia. Hoje em dia é a coisa mais comum, com acidentes de moto e outro tipo de acidente, mesmo de alta, as fraturas são muito mais graves. Então, o enfoque é muito mais amplo do que era antigamente. Você tem que salvar a vida e depois tentar recuperar a função do doente. E é isso que tem conseguido nos hospitais de terciário, hospitais maiores, conseguem fazer isso. Apesar da crise financeira da maioria dos hospitais, por exemplo, da Santa Casa, eu tenho certeza que é, e do Covid agora, mas passando essa fase, o tratamento final vai devolver à sociedade uma pessoa praticamente igual a antes do acidente, o que era muito raro antigamente, porque antigamente o cara tinha uma fratura, botava um gesso na perna e se consolidasse estava bom, não faz mal se tinha encurtamento, se estava rodado, se ficou em varo, não faz mal, consolidou, sarou. Hoje em dia isso não existe mais, esse conceito. Você tem que recuperar o paciente, o doente, da melhor maneira possível. E isso envolve um conhecimento de quem atende e trata muito maior do que era antigamente. A pessoa tem que estudar, tem que saber o que está fazendo, tem que hierarquizar o tratamento, estagiar quando for o caso. Então, e isso vai continuar evoluindo. Isso foi um passo extraordinário adiante, mas não terminou aqui ainda, com certeza. José, mas dentro no futuro da especialidade, você ainda acha que cabe o tratamento conservador, o uso de gesso, porque as novas gerações de traumatologistas não estão muito habituadas a utilizar aparelho engessado, né? Então, o que você acha disso? O que você acha? Acho que o tratamento em corrente, é claro que tem lugar. Ainda hoje, muita fratura da diáfise do húmero dá para tratar em corrente, fratura de clavícula que não tenha muito encurtamento, você pode tratar. Uma fratura da perna no doente que tem algum outro problema que o risco cirúrgico é maior, pode ser tratado com redução em corrente em gesso, aquele velho aparelho de Böhler que ninguém sabe mais o que é, a gente usava muito para reduzir a perna. E algumas fraturas do tornozelo, com pouco desvio, você consegue reduzir e manter a redução e tratar. Outra coisa que é importante, lembrei agora, só vou falar. O Willenegger tinha algumas coisas que ele falava e afirmava com segurança. A primeira, o doente vem em primeiro lugar. Segundo, não há regras absolutas no tratamento das fraturas. Isso é uma coisa espetacular, é uma verdade. Não é para fratura da tíbia A, se não é. Terceiro, material AO não é técnica AO. Então, essas coisas a gente não pode tirar da cabeça nunca. Deixa eu fazer uma colocação, doutor Belanger. Pois não. O senhor falou de evolução de carros, coisa e tal. Nós, em 1995, estávamos fazendo aqui em Curitiba um trabalho de lesões de face em pacientes que entravam no Cajuru, e na época não era obrigatório o cinto de segurança. E eram 6 meses que nós estávamos coletando uma amostra. No segundo para o terceiro mês, um juiz aqui de Curitiba baixou a norma que todo mundo deveria usar o cinto de segurança. Bom, nós estávamos com o trabalho em andamento, continuou. Mas a diferença das lesões pré-cinto e pós-uso do cinto
era uma coisa assim que acabou, aquelas disjunções craniofaciais desapareceram. Só que é uma outra coisa interessante que eu aprendi. Me aposentaram no CIATA porque eu sou muito velho. Me tocaram lá de dentro, isso aqui é coisa para jovem, não para velho. Mas numa das últimas ocorrências que eu fui, uns 4 anos atrás, o indivíduo estava preso nas ferragens com uma fratura de fêmur, lúcido, consciente, foi fácil pegar um sorinho, e estamos tentando tirar. Antigamente, o que a gente fazia? Tirava a vítima do meio das ferragens. Atualmente é o inverso, doutor Delangelo. Você tira a ferragem de cima da vítima. Eles cortam o teto, fazem um monte de coisa. E uma coisa interessante, todos esses carros modernos, principalmente os alemães, a Volvo, que se preocupam com segurança, a barra de direção ela é colocada de tal maneira no chassi do carro e nos pedais, que só tem pedal do freio e da embreagem, que são carros automáticos, eles engatam uma corrente na direção, prendem no chassi lá na frente e vão macaqueando. Ou com o Porto Power mesmo, eles fazem puxar. O que acontece? A barra de direção, que não adianta cortar, porque ela é de aço blindado, mas ela vem, e no momento que ela vem, ela puxa o painel de cima do paciente, e, ao mesmo tempo, os pedais que estão juntos, eles vão cedendo e vão descendo à medida que eu puxo. Então, você vê que existe uma interação entre a segurança do automóvel, quer dizer, alguém andou olhando, andou vendo, viu a lesão que tinha e isso aconteceu. E o tratamento conservador, eu acho que ninguém quer fazer tratamento conservador porque não sabe fazer gesso. Há 3 meses atrás, fizeram um gesso dentro. Eu quis fazer o gesso para os residentes. Eles me tocaram da sala. Não, pode deixar, quando estiver pronto, eu chamo. Pô, a hora que eu entrei dentro da sala, só vi o gesso em cima da maca. Graças a Deus, não estava numa posição boa. Agora vocês vão tirar esse gesso. Levaram uma hora e meia para tirar, tiraram. Fizemos, daí reduzimos direitinho e ficou. Se o indivíduo saísse com aquele gesso, ia ter um carrinho de mão, ia num carro à parte o gesso. Então, o tratamento conservador não caiu de moda. O que está faltando é saber fazer gesso, saber imobilização, porque é muito mais fácil ir lá e usar o termo que eles usam, doutor Delangelo. Socar uma haste. É mais fácil socar uma haste, doutor. Aí você fica quieto e não dá mais palpite. Eu vou colocar aqui que temos umas perguntas aqui dos nossos participantes aqui, o doutor Paulo Roberto Barbosa, vocês devem conhecer, né? O doutor Paulo Roberto Barbosa. Já ouvi falar. Os senhores têm falado na evolução da traumatologia, que tem vivido intensamente na prática diária. Eu gostaria de perguntar e colocar em discussão que, desde os primórdios, fraturas consolidavam, né? Bons e excelentes resultados eram e são publicados. O que mudou? O que melhorou? Que parâmetros melhoraram? Melhoraram. Os parâmetros mudaram, porque antigamente o resultado bom era a fratura consolidada. Não interessava se com desvio ou não, encurtamento, rotação, VAR, o que quer que seja. Consolidou, era considerado um resultado bom. Depois do início da osteossíntese com o grupo A 58 para cá, o conceito de bom resultado mudou muito. A ideia era restabelecer ao paciente da mesma forma que ele era antes da fratura. Então, isso não era conseguido com grande parte dos tratamentos incruentes ou conservadores. A exigência, tanto do médico que trata, como principalmente dos doentes, passou a ser muito maior. O suíço, eles começaram a operar a tíbia lá porque o suíço esquia. Se ela consolidasse com um pouco de rotação interna e externa, a hora que ele dobra o joelho para descer no esqui, um esqui vai contra o outro ou sai fora. Então, uma maneira de melhorar o resultado do doente que tinha uma fratura simples de tíbia era a cirurgia. E foi isso que foi evoluindo. A ideia de se conseguir devolver o doente o mais rapidamente possível à sua atividade normal é que norteia o conceito do que é um bom resultado. Ok.
Eu vou passar a outra pergunta para o Falavinha, aqui da nossa plateia, aqui, Falavinha. Agora é do Pedro Labronite. Pedro pergunta o seguinte: hoje em dia, com a facilidade de você acessar a literatura, isso ajudou muito o traumatologista a tratar os seus pacientes? Com essas facilidades todas que temos hoje, né? Os Google da vida, os PubMed, a literatura que tem facilidade de você acessar os artigos, e, enfim, os VUMED e tudo mais, né? Vamos começar, então, usando biblioteca de ponta. PubMed, BIREME, quer dizer, medicina baseada em evidência, apesar de não concordar com algumas coisas, eu acho que isso ajuda. Porque nada mais é do que um trabalho, uma troca de informações. Não adianta nada eu só ver o que o senhor publica, doutor Belangeiro, e eu não publico nada, o senhor não sabe o que eu estou fazendo. Então, quer dizer, o trabalho talvez seja uma maneira de você manter intercâmbio entre as pessoas. E eu posso aprender até a avaliar esse tratamento final. Não somente a consolidação, como o doutor Hungria falou, mas a função desse indivíduo, o retorno dele à sociedade, o seu trabalho, a sua família. Quer dizer, essas são coisas que têm que ser avaliadas. Tratar um paciente com uma fratura não é somente socar uma haste lá dentro e volta daqui 6 meses para fazer um raio-x. Não é assim. Então, eu acho que os trabalhos é uma maneira de comparar o que eu estou fazendo com o que o outro está fazendo. Nós aqui, eu ainda acho que no Brasil nós temos ainda muita dificuldade em fazer trabalhos. Dentro do Hospital Universitário Cajuru, já fazem mais de 10 anos, 15 anos, tem uma comissão de ética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Qualquer estudo que entra paciente não pode ser feito, doutor Belangeiro. Tudo experimental, matar ratinho, até ratinho uma vez acharam ruim, não, porque estavam sacrificando o ratinho por uma lesão de medula que o Emiliano estava fazendo. Então, quer dizer, dá um pouquinho de desânimo. Mas a gente vê que esses trabalhos, eu acho que têm que ser incentivados. Não precisa ser grandes casuísticas, mas eu acho que tem que ser incentivado e é uma maneira de comparar as duas coisas. Eu acho que aqui tem obrigado, Falavinha, tem um outro tema aqui que foi colocado por um colega de Belo Horizonte, Gustavo Valdolato, e ele parabeniza pela iniciativa, e ele faz uma pergunta que é a relação ortopedista, no caso aí o traumatologista, ortopedista, médico, essa relação mudou ao longo dos anos, e ele pergunta se isso também mudou com relação aos convênios, ou, enfim, com o que nos faz, vamos dizer assim, a nossa relação, vamos dizer, um pouco mais financeira, vamos dizer assim, né? Eu imagino que seja isso. Não sei se algum de vocês quer fazer algum comentário com isso. Eu não entendi bem o que ele... Ele está perguntando o seguinte, a pergunta é: gostaria que os senhores comentassem a evolução da relação do ortopedista médico com redes de convênios. Isso é muito difícil, né, Zé? Se você souber fazer bastante relatório, vai ser uma boa relação. Porque você pede uma coisa... O cara tem uma fratura, um negócio assim, você quer operar, você tem que justificar tanta coisa para um infeliz que está lá, que nem é ortopedista, às vezes o cara é clínico geral, dermatologista, sei lá o quê, e que ele não tem noção do que você tem pela frente e como você quer resolver. Então, você pede um relatório, não serve, aí faz outro relatório, não serve. Essa relação é complicada. Antigamente, em São Paulo, tinha um convênio que era muito bom, chamava-se Interclínicas, que era dirigida por médicos, fundada por médicos e dirigida por médicos. Lá era muito fácil esse contato ortopedista com quem liberava os pedidos, porque a pessoa entendia. Então, nunca houve problema, mas a maioria dos outros convênios está ficando cada dia mais complicado. Daí vem o termo de consentimento,
aí vem, você já vacinou do Covid, aí vem não sei o que lá. Para você conseguir operar um doente, você leva 3 semanas. Você vai, o pedido é 2 semanas para aprovar. A não ser que seja uma emergência que ele entrou no pronto-socorro, mas se ele entrou pela enfermaria ou está no teu consultório, o negócio vai longe. Aqui, em São Paulo, é difícil. Posso dar uma resposta filosófica aí, doutor Belanger? Pode, por favor. Vocês podem me baixar a lenha a partir de agora, paciência, mas eu vou falar isso no ar para muita gente ouvir. Oh, cuidado, hein, Flavinha? Cuidado, nós estamos sendo gravados. Paciência. O melhor convênio que existe dentro desse país, por incrível que pareça, ainda chama-se SUS. E nós estamos brigando com convênios que exploram o médico, exploram hospitais, exploram fornecedores para terem lucro para botar dinheiro no bolso. Quer que eu cite nomes? Amil, Rap Vida, Notre Dame, que não tem interesse nenhum, nem no médico, nem no hospital, nem no paciente. No SUS, por isso que eu não saio de dentro do Hospital Cajuru. Eu posso ser útil a muita gente dentro do Hospital Cajuru. Eu vou ganhar menos. Posso ganhar bem menos, mas eu me sinto mais feliz, porque não fico fazendo relatório para dermatologista, não fico fazendo justificativa porque foi um parafuso de 42 e devia ter sido usado em 40. Pera um pouquinho, não é assim. Então, eu ainda acho, se nós queremos melhorar, nós temos que brigar por melhorar o SUS. Não é a socialização da medicina, mas acabar com os convênios que estão nos explorando cada vez mais, com o intuito de pôr dinheiro no bolso dos donos dos convênios. Obrigado. Se eu for preto, não leva maçã para mim, que eu gosto muito de maçã. Fazer uma colocação aqui. Eu queria saber qual é o entendimento dos nossos entrevistados hoje sobre o futuro do trauma ortopédico, do traumatologista ortopédico. O que vocês imaginam para frente? Como é que seria? Qual é o entendimento de vocês? Boa pergunta. Essa é para o senhor. Depois que o senhor falar, eu falo. É uma boa pergunta. Eu acho que é uma especialidade que tende a crescer e a se firmar cada vez mais. Eu acredito que dentro de pouco tempo, os médicos, colegas, e mesmo ortopedistas especialistas em subespecialidades, vai reconhecer que a participação do traumatologista no cuidado de doentes que tenha lesões osteomusculares ou esqueléticas é fundamental, porque a formação do traumatologista, do cirurgião de trauma, é diferente da formação dos outros. Não é que seja melhor ou pior, é que é diferente porque o campo de ação é diferente, o modo de ver os doentes é diferente. Você não fragmenta o doente, um para ombro, outro para a coluna, outro na pelve, outro no dedão do pé. O traumatologista cuida do doente fraturado, polifraturado, com lesão musculoesquelética, em qualquer segmento que seja. Então, eu acho que vai se desenvolver mais. Quando eu comecei, eu me formei em 70, acabei a residência em 72. Não existia esse conceito de traumatologista aqui no Brasil. Eu fiz o curso AO em 75 e a minha formação era basicamente de tratamento incruento das fraturas, e eu tinha lido o primeiro manual e achei interessante os conceitos mecânicos de osteossíntese, e esse primeira edição tinha muito esquema de fratura tratada. E eu fui para o primeiro curso AO em 75, lá no Fundão, com Nova Monteiro, com a ideia de desacreditar o que eles falavam, porque eu disse, isso aqui é desenho, não é realidade. E grande parte dos desenhos que tinha no livro, eles mostravam o caso clínico verdadeiro na aula e o resultado funcional. Então, evidentemente que isso mudou a cabeça de muita gente, a minha principalmente. E, a partir daí, eu
me dediquei ao trauma de corpo e alma, vamos dizer assim, porque é uma coisa que eu gosto, eu acho espetacular. E eu vejo que a especialidade só tende a progredir, a ampliar a sua ação, a ser mais reconhecida do que ela é por alguns colegas que acham que o traumatologista é um mecânico, um parafusador, e, na verdade, não é, não. Nós temos uma especialidade espetacular, a mais bonita de todas, na verdade. Muito bom. Ô, Hélio, eu queria que você desse uma olhada aqui nas perguntas e respostas. Abre aí. Eu não estou conseguindo aqui, William. Não? Não, eu não estou tendo acesso, não. Porque aqui tem algumas... Eu vou colocar, então, algumas perguntas aqui que os colegas colocaram. Uma é um colega chamado Euclides, José Martim Amaral José, que ele faz uma pergunta sobre se haveria a possibilidade de um sistema de tratamento do trauma ortopédico, vamos dizer, uma coisa mais específica nos hospitais públicos, evitando improvisações e erros, quer dizer, se houvesse uma gestão nesse sentido. A outra que ele coloca aqui também é se a SBOT poderia, eventualmente, credenciar alguns serviços ortopédicos para que pudéssemos ter implantes, hospitais municipais, que, em geral, não são disponíveis, como placas ou mais sofisticadas, bloqueadas, e hastes, etc., né? E ele depois termina aqui, ele trabalha no Rio, pelo que eu estou vendo, ele fala que no Rio só tem o INTO para tratar fraturas complexas por falta de implantes nos outros hospitais do SUS. Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Mas assim, eu estou sentindo que talvez vocês veem se a SBOT ou a própria sociedade, a SBOT como sociedade mãe, o trauma, etc., o comitê, vocês veem se isso poderia ter alguma ação, né? Nesse sentido de favorecer, né, principalmente em alguns hospitais públicos, né, mostrar a importância disso. Vocês veem alguma forma como isso pudesse ser feito? Flavinha, você que estava falando aí tanto disso, por favor. Veja só, eu vou falar especificamente Paraná, certo? Talvez Curitiba mais ainda. Curitiba tem um modelo de gestão de SUS que elas chamam-se de gestão plena. Atualmente, por causa da pandemia, é mais difícil por causa dos gastos, os materiais estão muito ruins. Mas nós passamos mais de 15 anos dentro do Hospital Cajuru, Hospital do SUS, usando material simples. Agora, nós, médicos do Hospital Cajuru, conversar com a Sintes, fomos conversar dentro da Secretaria Municipal de Saúde. O Hospital Cajuru nos acompanhou junto disso daí, sem intermediação de sociedade de ortopedia, disso e daquilo. Eu tenho que tentar resolver os meus problemas sem a participação de intermediário. E nós conseguimos. Eles pagavam, se eu não me engano, 20% a mais por implante da Sintes. A Sintes aceitou, nós usávamos no Marcelino, nos convênios, eles punham lá, nós deitava e rolava em material de Sintes. Atualmente, a pandemia acabou fazendo algumas confusões no meio, eu espero que quando ela acabe, a gente possa voltar ao que era antes. Mas eu acho que a melhor maneira de resolver isso é no seu local, porque a gestão plena não é exclusividade de Curitiba, são de macro-regiões que existem. Porque eu sei que nós fomos atrás, resolvemos, o Flammarion foi com o evangélico em seguida, lá também conseguiu, o trabalhador foi lá, apesar de ser hospital público, tem que fazer licitação, conseguiram também botar o material da Sintes, quer dizer, se você abre a porteira, tem um monte de gente atrás e as coisas vão aumentando. Agora, se for esperar alguém brigar por mim, eu acho que não vai dar certo, doutor Leandro. Ok. Perfeito, obrigado, Flavinha. Tem uma pergunta aqui, Hélio, só mais uma aqui, Henrique Paradella Alvachian Fernandes. Conheço. Então, por isso que eu queria que você olhasse. Ele queria saber o seguinte, gostaria de saber se existem muitos trabalhos favorecendo
o tratamento conservador? Normalmente, a literatura suporta só comparações cirúrgicas. Essa é fácil responder. Posso responder essa? Claro, pode, por favor. Essa eu sempre falo com os residentes. Outro dia entrou uma fratura sem desvio, uma fratura helicoidal, palavra de honra, doutor Bilangelo, sem desvio, mas um desvio mínimo. Ela botar um gesso e mandar uma bota gessada. Resolvi socar uma haste lá no Cajuru. E tiveram a triste ideia de me mostrar na hora que eu entrei no plantão na quinta-feira. Virou um pandemônio. Aí os caras, não, não sei o quê, porque os trabalhos mostram que a haste é melhor. Tudo isso. Olha, tudo bem. O trabalho de fratura de ossos da perna maior que tem, que eu me lembro que tinha, acho que era da Arboville Medical Center. Eles tinham em torno de 590, era uma série que estava sempre aumentando. Eles têm isso daí. Doutor Augusto Sarmento, o último trabalho dele, que ele publicou, de fratura de ossos da perna com tratamento conservador, tem 2.750 pacientes catalogados. Vocês querem discutir com ele? Então, vocês vão lá defender o tratamento cirúrgico nesta fratura e ele vai defender com os senhores o tratamento conservador. Vamos ver quem vai levar a melhor? Então, quer dizer, é aquela história, o tratamento conservador, queiramos ou não, se nós formos ver somente a consolidação, ele já é feito há milhares de anos. Desde que o homem pisou nessa terra, usando uma tala ou fazendo repouso, ficado deitado, ele consolidou as suas fraturas de um modo conservador. Quer dizer, a haste veio para me trazer evolução? Veio. As placas veio para trazer evolução? Veio. Mas cuidado, nem tudo que é bom, nem todas as coisas boas são novas e nem coisas novas são boas. Vamos separar um pouquinho as coisas. Ok, Flavinha. Tem mais uma última pergunta que eu preciso colocar aqui, porque senão eu vou deixar sem resposta, de um residente aqui do nosso serviço, em que ele colocou o seguinte, que nessa evolução da relação médico-paciente, quais seriam os mecanismos, né, os senhores poderiam dar para os menos experientes para nos protegermos de possíveis armadilhas ao longo da carreira, né? Principalmente no tratamento de pacientes portadores de fratura, né? Porque, como o próprio Zé disse, né, cada fratura é um pouco diferente da outra, então, às vezes, a gente pode ter algumas dificuldades maiores. Então, o que vocês recomendariam, talvez na relação médico-paciente, ou, enfim, os cuidados que vocês aí, como pessoas de grande experiência, poderiam passar para os mais jovens? Vai lá, Flavinha. Está doido para falar, né, Flavinha? Pode falar. Não, você veja só uma coisa. Eu acho que eu posso dizer para esse teu residente qual é o pior paciente que existe. O pior paciente que existe chama-se médico. O dia que você for tratar um colega teu com uma fratura, vai ser um caos. Você imagine o doutor Luiz Antônio Munhoz da Cunha, vulgo Baranão, ortopedista pediátrico com uma fratura de cabeça de rádio sem desvio. Quantos gessos eu fiz nele? 3 ou 4. Tudo que não devia fazer, ele faz. Então, o médico é o pior paciente. Mas uma coisa que eu uso muito, o Cajuru, a clientela do Hospital Cajuru é uma clientela simples, como é da Unicamp, como é da Santa Casa, como é da Paulista. E uma coisa que eu faço muito no ambulatório dos pacientes, os meninos ficam até meio intrigados, mostra a radiografia para o paciente. Esta aqui é a sua fratura, foi colocada essa placa para fazer isto e isto, o senhor está vendo a sua articulação, não está bem, tem um pouquinho de desvio, vai crescer. Você conversa e explica. Eles entendem muito mais do que você imagina. Você diz, não pise, faça apoio parcial. Ele volta 3, 4 semanas com o andador, com a sua muleta, arrastando o pezinho no chão. Ele faz muito mais. Agora, a relação médico-paciente é como a palavra diz, como as palavras dizem. Você tem que conversar com o seu paciente. Você tem que perder tempo com o seu paciente. E quanto mais exigente ele for, mais chato ele for, vamos botar entre aspas, mais atenção você deve dar a ele. Isso eu aprendi com o Dr. Solbani. O cara começou a te incomodar, atenda. Você conversa 10 segundos com ele e você resolve o problema. Mas não maltrate o paciente.
porque daí você vai ter problema na relação médico-paciente, que é o grande problema que existe atualmente. É um médico que briga com o seu paciente. Zé, você quer fazer um comentário sobre esse tema? Acho que é um tema importante. É importante e fundamental. E é obrigação nossa, ou faz parte da nossa função, estabelecer uma boa relação com o doente. Por mais chato que ele seja, e tem muito doente que é chato. Você tem que conversar, você tem que entender a preocupação dele, você tem que mostrá-lo o que você busca como resultado do seu tratamento, o que é inconveniente, o que é conveniente, o que pode dar certo, o que pode dar errado, ele tem que saber de tudo. E a hora que encrenca, no pós-operatório, você tem que ser franco e verdadeiro. Não adianta esconder. Foi culpa da fisioterapia ou isso aqui é reação ao metal, que é a coisa mais, as desculpas mais comuns quando tem infecção é reação ao metal. Quando não vai bem, a fisioterapia que foi errada. Não, você tem que falar, não era isso que a gente esperava, isso aqui aconteceu, pode acontecer, é um inconveniente, dá para resolver. E o doente acaba se convencendo, junto com a gente, qual é o caminho que a gente vai tomar. Agora, você querer mentir para o doente ou esconder a verdade, não dá certo. Não dá certo. Quebra a relação de paciente, você está frito. Exatamente. Outro cuidado você tem que ter. Doente que entra no teu consultório e fala que foi no doutor fulano que fez errado, foi naquele que fez errado. Ele sai do teu consultório e vai falar, você fez errado. O que chega reclamando dos colegas anteriores, certamente vai sair do teu consultório reclamando de você. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de doente. Então, bom, Zé. Posso Zé, fazer uma última pergunta? Claro, aqui? por favor, Hélio. É assim, o Flavinho tocou num assunto aí que eu acho que o colega tentou... não sei se ele tentou ver qual seria o suporte que a gente poderia, dentro da sociedade, dar para alguns locais que os colegas têm dificuldade de reivindicar. Melhor implante, melhores condições técnicas. Então, na visão de vocês, eu até aproveito estando para você, o atual presidente e os ex-presidentes, o que é a sociedade, o que vocês entendem que a sociedade poderia fazer em relação a esse tipo de auxílio para os colegas que têm a boa intenção de querer melhorar a sua assistência médica para os doentes. Porque, por exemplo, Flavinha é um membro há muito tempo, ele tem mais facilidade para chegar na síntese, mesma coisa, Flamarion, mas tem colegas que não têm essa facilidade, vamos dizer assim, entre aspas. O que vocês entendem que a sociedade poderia fazer para ajudar? Zé, você quer começar isso daí, Zé? É difícil. Eu acho que talvez uma maneira de procurar solucionar esse problema, de conseguir os implantes, é propor para os hospitais maiores um estudo em conjunto da sociedade com vários hospitais, para ver que tipo de tratamento vai melhor, o que tipo de implante vai melhor, o que tipo de solução é melhor para cada doente. Porque saindo um resultado, uma publicação que mostra que realmente há diferença entre você botar uma placa numa fratura exposta, uma haste ou um fixador externo, você vai convencer, eu acredito que tem que convencer o hospital qual é o melhor caminho a ser seguido. Não é o único, mas talvez seja o melhor e que permita que os médicos que trabalhem lá possam utilizar o que eles acham que deve, porque cada um tem uma experiência, tem uma vivência, uma formação. Cada cara sai de uma residência com ideias um pouco diferentes de um hospital para o outro. Mas não é por isso que um é melhor do que o outro. Agora, o que é difícil, e eu vejo isso em alguns hospitais, que eu conheço gente que trabalha, o cara não consegue um material de qualidade. Ele não consegue, porque você tem 3 firmas credenciadas, não pode pedir de uma quarta, você tem que fazer o orçamento das 3 e achar a menos pior a maioria das vezes. Então, isso é um trabalho de convencimento a longo prazo para o pessoal do hospital, mostrar para eles que tratar a complicação é muito mais caro do que um implante melhor que ele pode comprar na primeira vez. Mas não é fácil.
Falavinha, você quer fazer algum comentário? Eu me lembro que quando o Marcos Musafir foi presidente da SBOT, tinha um programa que a gente andou por esse Brasil afora, acho que você também estava nessa daí, o Hélio eu tenho certeza que estava, que a gente levava fixador externo e mostrava usar na pelvis, no fêmur e na tíbia, às vezes até em membro superior, como controle do dano. Parecia uma coisa assim meio fora de forma, mas com o tempo, como foi indo, eu sei que muitos desses fixadores foram até jogados fora. Mas depois, em cursos AO, a gente via que alguns rapazes que voltavam, alguns médicos que voltavam, diziam, puxa, quando vocês mostraram, levaram aquele material, a gente viu que podia reaproveitar, porque era um fixador até de boa qualidade, era só trocar os pinos. Se tirava, trocava, jogava fora os pinos, e podia usar num fêmur, numa tíbia, numa pélvica. Se você usar um fixador da maneira correta na pélvica, é a diferença entre vida e morte para um paciente. Então, essas coisas eu acho que podem ser feitas. Ensinar, muitas vezes, o indivíduo a pescar. Agora, conseguir um material melhor, isso é muito difícil. Do jeito que está o custo das coisas, apesar de ter melhorado muito o nosso material. Antigamente tinha uns materiais aí no interior de São Paulo aí que dava medo. Você deve conhecer muito mais material do que eu, que eram coisas dantescas que chegavam aqui. Mas existem fábricas boas, nacionais, com implante de qualidade. E o próprio instrumental, que antigamente era ruim, atualmente melhorou e melhorou bastante. Eu acho que esse é um tema, concordo com o Zé, concordo com você, acho que é um tema bastante difícil, né? O que normalmente a gente faz, quer dizer, nós que trabalhamos em hospital público, né? Eu trabalho, o Hélio trabalha, o professor Hungria também, você. Quer dizer, o que nós fazemos? Nós temos que nos dobrar ao que eles chamam de licitação, né? E aí a tomada de preço e você tenta ver qual que é o melhor material disponível, né? Bom, obviamente, o que a gente tem mostrado e o que talvez a gente pudesse mostrar como sociedade é que exatamente isso que foi colocado, que às vezes o barato sai caro, né? E que você, então, deveria ter um mínimo, né? Vamos dizer, deveria ter o mínimo necessário para você poder cumprir com o tratamento adequado para os seus pacientes, né? E isso é uma coisa que transcende, talvez, um pouco, Hélio, só a nossa especialidade, né? Isso é uma coisa que acho que a SBOT vem tentando fazer, né? Como sociedade mãe, eu acho que ela talvez tenha um poder maior, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre discutiu, né? E eu acho que sempre tem que ser colocado, né? E isso tem que atingir outros níveis, né? Outros níveis governamentais, etc., né? Eu acho que é uma situação complicada, mas eu acho que é um ponto que tem que ser constantemente debatido, colocado. Por isso que eu quis colocar a pergunta, porque eu achei que ela é pertinente, né? E a gente sabe que isso é muito difícil. Eu me solidarizo com o colega lá do Rio, eu acho que essa situação é comum em muitos centros, muitos locais, né? E o que a gente pode fazer é isso, é discutir isso abertamente, colocar isso dentro da nossa sociedade e ver, de acordo com os indivíduos que estão mais envolvidos nisso, que atitudes que a gente pode tomar, né? Claro que a literatura pode nos ajudar, como o Zé colocou, estudos multicêntricos podem nos ajudar, mas, às vezes, a sensibilização disso é um pouquinho mais complicada, né? Infelizmente, eu acho que é difícil, mas eu acho que a gente tem que continuar tentando, né? Nós temos atualmente uma boa entrada no Ministério da Saúde com o Sérgio Cani, que está lá, e talvez seja um indivíduo que é um indivíduo fácil de conversar, que tem ideias, está envolvido na SBOT há anos, aí, sabe dos problemas, tentar ver se a gente consegue, talvez, plantar alguma sementinha, alguma coisa Exatamente. que uma árvore mais adiante. Claro, eu acho que esse é o caminho. Uma árvore com material de síntese. Bem, só uma última coisa, William, não é assim, rapidíssimo, mas assim, talvez aí minha sugestão, baseado no que vocês falaram aí, como ex-presidente, como vivendo o dia a dia, talvez até como a SBOT já fez diretrizes para alguns tipos de lesões,
que a gente pudesse, a sociedade até contribuir para dar um suporte técnico para os colegas se beneficiarem com esse tipo de diretriz pela sociedade. Acho que é uma ideia interessante. A própria SBOT já andou fazendo isso, Hélio, você lembra, né? Que nós temos algumas diretrizes, o Ministério da Saúde tem diretrizes, né? Acho que, eventualmente, a gente poderia rever isso e tentar implementar, né? Eu acho que pode ser um caminho, né? No trauma. Nós temos, né? Nós temos algumas coisas já definidas, né? Eu acho que são ações, né, Hélio, que têm que ser tomadas, né? E que estão sendo tomadas, mas eu acho que a resposta é sempre um pouco mais lenta do que a gente gostaria, mas, de qualquer modo, eu acho que é um ponto importante que você coloca, né? Bom, pessoal, nós estamos com 17 minutos do tempo passado. Eu acho que foi extremamente agradável, foi interessante, o tempo passou muito rápido. Eu não sei se aqui nós estamos com os nossos membros aqui da diretoria, eu vou tomar liberdade de perguntar se algum dos membros da diretoria quer fazer alguma pergunta rápida aí aos nossos convidados. Não sei se alguém, porque aí, senão, a gente encerra essa atividade. Vicenzo, Luiz Henrique, Zé Otávio, algum de vocês quer fazer alguma questão? Por favor. Eu queria fazer dois tinha que falar, comentários. senão eu ia lá pegar para ele falar. Pô. Se você não falasse, Vicenzo, eu ia até ir fazer você falar. Vamos, não, eu quero fazer. Primeiro, eu quero pedir desculpas porque eu entrei algo atrasado, porque eu acabo de chegar há pouco do trabalho. Alguém tem que trabalhar, né, professor? Tem que trabalhar. E eu queria primeiro parabenizar. Eu acho que o que eu pude assistir foi muito bom. E, especificamente, eu queria fazer um comentário desse último assunto. Eu acho que fazer ações não é uma coisa suficiente, porque o médico ele tende a fazer as ações, não importa se utilizando a Sociedade Brasileira de Ortopedia ou se especificamente a Sociedade de Trauma, a gente pode fazer as diretrizes, como a gente fez no passado, associados à AMB, a gente pode fazer ações utilizando o Sérgio Cane, mas se isso não for divulgado de uma maneira macro entenda-se, imprensa, mostrando números especificamente relacionados a quais são as complicações relacionadas ao uso de implantes que eram utilizados 40 anos atrás e seguem sendo utilizados, a despeito da gente ver que hoje a literatura mundial mostra melhora em termos de morbimortalidade de uma série de lesões com implantes mais modernos, técnicas minimamente invasivas, com disposição de arco C e de tomografia, etc., etc., etc. Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão do custo. Quanto custa para a sociedade um paciente que é operado com uma placa não bloqueada numa fratura do terço proximal do húmero, com um osso de má qualidade, em termos de reinternação, reoperação, abandono profissional e INSS por afastamento profissional e aposentadoria precoce. Então, não adianta a gente ter tudo isso feito, porque esse é o nosso trabalho e a gente faz isso muito bem, né? E a gente tem articulação, o Ocane está lá no Ministério da Saúde, a gente faz diretrizes junto à MB, etc. Mas se isso não sair e cair na sociedade civil, nada vai ser modificado, porque isso cai no esquecimento. E como a gente é entusiasta, a gente gosta de operar aquele planalto grave, aquele acetábulo complexo, e a gente quer tratar o paciente muito bem, a gente vai continuar utilizando as placas que a gente utilizava e segue utilizando há 40, 50 anos. Vai continuar falando, o arco C está quebrado hoje, mas eu tenho que operar, eu vou operar. Mas hoje eu não tenho tomografia, mas eu não consigo analisar direito essa fratura do calcâneo, mas eu vou operar, porque eu tenho que operar. Então, a gente tem que fazer uma coisa maior. A gente tem que fazer ação médica, do ponto de vista de mostrar para o Ministério da Saúde que é o órgão maior, junto aos órgãos de classe, SBOT, AMB, CFM, etc., nossa realidade,
mas a gente tem que fazer com que isso chegue ao público usuário, para o público usuário entender que a gente passa o problema dentro do hospital, porque senão ninguém sabe. E aí, se ninguém souber, a gente vai continuar tocando a vida e operando os pacientes com o que a gente tem e aceitando as complicações, aceitando as reinternações, e vai por aí. E daqui a 50 anos a gente vai estar discutindo a mesma coisa, né? A gente vai pegar o cara que hoje tem 30 anos e daqui a 30, 40 anos vai estar aqui na posição do Falavinha, do professor Hungria, do William, do Não tenho tanto assim, não, e hein? vai estar discutindo as mesmas coisas. É isso que eu queria falar. E agradecer a presença de vocês, foi muito bom. Obrigado. Bem, eu acho que... Obrigado, Vincenzo. Eu acho que isso daí é um tema que, sem dúvida, dá muito pano para a manga, né? É um tema que precisa ser melhor equalizado, discutido e, quem sabe, né, a gente consiga levar adiante essas ideias, né? Eu acho que sem os dados, sem os números, né, sem a quantificação precisa, né, de quanto isso impacta realmente, a gente vai ficar sempre... Quanto isso custa. Isso, o impacto, né? É o impacto econômico, né? Isso vai ficar sempre muito difícil de ser equacionado, né? Mas eu acho que é uma ideia que eu acho que tem que ser levada adiante sempre, sem dúvida. Bom, pessoal, eu queria, então, aproveitar para finalizar. Queria agradecer muito a presença do Hélio, do professor Hungria, do Falavinha, de todos que participaram aqui com a gente, e já convidá-los para a nossa próxima reunião, no dia 21, né? Vai ser um tema bastante interessante sobre como está evoluindo a educação na nossa área. E dar boa noite a vocês. Não sei se vocês querem se despedir. Zé, Falavinha, Hélio, por favor, fiquem à vontade. Posso agradecer a oportunidade de estar com vocês e discutir um assunto que é muito interessante e vai longe. Isso dá para fazer umas 4, 5 reuniões. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço, Belangeiro, a lembrança do bode velho aqui de Curitiba. Eu me sinto privilegiado em participar de uma coisa assim. Eu acho que a vida do traumatologista não é só placa, parafuso, haste, fixador externo. Eu acho que as coisas que existem em volta, como discutir o que é antigo, o que é novo, a educação que o senhor vai discutir daqui a uns dias, eu acho que existem mais coisas do que simplesmente técnica cirúrgica e que o médico precisa se envolver e precisa fazer parte desse contexto. Não se omitir em dar a sua opinião. O médico se diz apolítico, ele não pode ser apolítico, ele pode fazer política, e isso nós pecamos e muito. Eu espero que essa mentalidade, com o decorrer do tempo, a gente consiga mudar também. Mas muito obrigado pela... Obrigado, Falavinha. Elinho. Obrigado, eu achei excelente a nossa reunião aqui e espero que as próximas sejam melhores e que a gente consiga poder debater mais esses temas. Muito obrigado pelo convite e pela participação. Agora eu vou ver o jogo do Corinthians. Pessoal, boa noite, até a próxima reunião. Muito obrigado. Obrigado, Belange. Boa semana a todos, boa noite. Para vocês também. Obrigado.